E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, o Corinthians viveu nesta quinta-feira um dos momentos mais importantes de sua recente batalha fora de campo ao quitar a dívida com o Santos Laguna, do México, no valor de 6,2 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 33,4 milhões de reais, encerrando oficialmente o processo que mantinha o clube sob transfer ban imposto pela FIFA desde 12 de agosto do ano passado. De acordo com informações divulgadas pelo próprio clube, o valor total da operação chegou a 41,6 milhões de reais, considerando juros, encargos e custos financeiros. O pagamento representa um alívio significativo após meses de incertezas, limitações no planejamento esportivo e cobranças constantes, devolvendo ao Corinthians a possibilidade de voltar ao mercado e iniciar uma nova etapa em meio a um cenário ainda delicado. Durante esse período, a diretoria corintiana buscou diferentes alternativas para tentar parcelar o débito, mas não conseguiu chegar a um acordo com o clube mexicano, que manteve uma postura rígida nas negociações. Sem opções jurídicas após a condenação imposta pela FIFA e confirmada pela Corte Arbitral do Esporte, o Corinthians precisou concentrar esforços para levantar o valor integral e pagar a dívida à vista. Nos últimos dias, após intensas tratativas internas e ajustes financeiros, o clube conseguiu fechar os detalhes finais do pagamento, o que permitirá a comunicação oficial à FIFA e, na sequência, a retirada do transfer ban, justamente em um momento em que a janela de transferências já está aberta. Com o bloqueio prestes a ser derrubado, o Corinthians já trabalha nos bastidores para anunciar reforços e reorganizar o elenco. O zagueiro Gabriel Paulista tem a contratação encaminhada e deve ser o primeiro nome oficializado após a liberação, chegando sem custos de transferência depois de rescindir contrato com o Beşiktaş, da Turquia. A negociação reflete a política adotada pela gestão do presidente Osmar Stabile, que prioriza jogadores livres ou em fim de contrato, buscando reforçar o time sem comprometer ainda mais as finanças do clube, que atravessa um período de severas restrições orçamentárias. A origem da dívida remonta à contratação de Félix Torres, em janeiro de 2024, quando o Corinthians acertou a compra do zagueiro por 6,5 milhões de dólares, mas pagou apenas a entrada de 2 milhões de dólares. As parcelas seguintes não foram honoradas, levando o Santos Laguna a acionar a FIFA. Em outubro daquele ano, ainda sob a presidência de Augusto Melo, o clube foi condenado a pagar os valores restantes acrescidos de juros de 18% ao ano. Posteriormente, já com Osmar Stabile no comando, o Corinthians recorreu ao CAS, que manteve a condenação e fixou o débito final em aproximadamente 6,145 milhões de dólares. Apesar do encerramento desse capítulo, o Corinthians segue atento, pois ainda enfrenta outros desafios financeiros que podem gerar novas punições. O clube possui 4 condenações na FIFA envolvendo dívidas com Talleres, Shakhtar Donetsk, Philadelphia Union e Midland, todas com recursos pendentes de julgamento no CAS. Paralelamente, a diretoria tem buscado acordos para evitar novos bloqueios, como no caso de Matias Rojas, além de ter quitado pendências nacionais que resultaram na retirada de um transfer ban imposto pela CBF, enquanto tenta reorganizar suas finanças e reconstruir a estabilidade administrativa. Um movimento que parecia improvável começa a ganhar força nos bastidores e já agita o futebol paulista. O Corinthians avalia uma investida ousada para tentar tirar Rafael Veiga do Palmeiras. Ídolo recente do rival, multicampeão e conhecido por decidir jogos grandes, o meio-campista surge como um nome capaz de mudar o patamar técnico do Timão em meio ao processo de reconstrução esportiva. A possível ofensiva chama atenção não apenas pelo peso esportivo do jogador, mas também pelo simbolismo de ver um atleta tão identificado com o Palmeiras vestir a camisa alvinegra, reacendendo uma rivalidade que historicamente já protagonizou negociações traumáticas e surpreendentes. Veiga, que iniciou a carreira justamente no Corinthians ainda nas categorias de base antes de rodar por diversos clubes até se consolidar no Palmeiras, reúne características vistas internamente como ideais: qualidade técnica, liderança, experiência em decisões e frieza em momentos de pressão, especialmente em cobranças de pênalti. Apesar da forte ligação com o clube alviverde, o momento atual, marcado por perda de espaço no time titular e oscilações recentes, abre margem para especulações. No Parque São Jorge, a leitura é clara: se houver qualquer brecha contratual ou sinal de abertura, o Corinthians pretende entrar no jogo e transformar uma simples sondagem em uma das negociações mais impactantes dos últimos anos no futebol brasileiro. Além da qualidade técnica incontestável, Rafael Veiga carrega um perfil de personalidade que agrada e muito aos dirigentes corintianos. Discreto fora de campo, competitivo dentro das 4 linhas e conhecido pela mentalidade vencedora, o meia construiu sua carreira sendo decisivo nos momentos mais pesados, assumindo responsabilidades em finais, clássicos e jogos eliminatórios sem se esconder da pressão. Essa postura, aliada à inteligência tática, capacidade de liderança silenciosa e frieza em decisões, é vista como um diferencial capaz de elevar o nível do elenco e contagiar jogadores mais jovens.
No Corinthians, Veiga teria o papel de organizador, referência técnica e mental, alguém capaz de chamar o jogo para si nos momentos decisivos e ajudar o clube a reencontrar o caminho das grandes conquistas, recolocando o Timão na briga por títulos nacionais e continentais. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos! Rafael Veiga viveu entre as temporadas 2022, 2023 e 2023-2024 o auge de sua carreira, consolidando-se definitivamente como um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro. Com protagonismo absoluto no Palmeiras, o meia foi o rosto das grandes conquistas do período, chamando a responsabilidade em finais, clássicos e jogos eliminatórios, quase sempre com gols, assistências ou participações diretas nos lances decisivos. Em 2022, empilhou atuações históricas, marcou em decisões importantes e se tornou referência técnica e emocional do time, enquanto em 2023 e 2024 manteve números impressionantes, alcançando marcas expressivas como artilharias em finais, recordes no Allianz Parque e a simbólica chegada aos 100 gols pelo clube, coroando uma trajetória de 109 gols em 381 partidas pelo Palmeiras. Diante desse histórico, a possível transferência de Veiga para o Corinthians surge como uma oportunidade estratégica rara. O Timão carece justamente de um jogador com capacidade de decidir sob pressão, organizar o jogo ofensivo e liderar o elenco em momentos cruciais, atributos que Veiga demonstrou de forma recorrente nessas temporadas. Sua experiência em títulos nacionais e internacionais, aliada à maturidade competitiva adquirida ao longo de mais de 450 jogos na carreira, poderia acelerar o processo de reconstrução corintiano, oferecendo ao clube não apenas qualidade técnica imediata, mas também a mentalidade vencedora necessária para voltar a disputar e conquistar troféus de peso. E é aí que a bola passa definitivamente para a torcida. A possível chegada de Rafael Veiga ao Corinthians divide sentimentos, provoca debates acalorados e mexe com a imaginação do torcedor, que se pergunta se está diante de uma contratação histórica ou de um risco calculado. Vale apostar alto em um ídolo do maior rival? Veiga teria espaço para assumir o protagonismo com a camisa alvinegra e suportar a pressão de uma torcida conhecida por cobrar intensidade, raça e entrega em cada jogo? A Fiel está pronta para abraçar um nome que já decidiu títulos vestindo verde, desde que passe a decidir a favor do Timão? Dentro de campo, a expectativa seria imediata e sem margem para espera. O torcedor não imagina Veiga como mais um reforço, mas como um jogador capaz de mudar jogos grandes, comandar o meio-campo, assumir pênaltis decisivos e liderar o time nos momentos em que a pressão atinge o limite. A pergunta que ecoa é direta: Rafael Veiga seria o nome para recolocar o Corinthians no caminho dos títulos e reacender a chama competitiva em clássicos e decisões? A resposta, agora, está nas arquibancadas, nas redes sociais e no coração da Fiel, que já começa a sonhar ou questionar um dos movimentos mais ousados dos últimos anos. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.